Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Coletiva e você, claro, é sempre nosso convidado para fazer parte desse bate-papo. Eu agradeço a presença do meu colega Edivandro. Bem-vindo, Edivandro. Muito obrigado pelo convite. Bom sempre ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, mês de ações sobre a saúde mental, o combate ao suicídio. E o nosso convidado é o professor Reinaldo, ele é professor da medicina aqui da Unifev e também coordenador do programa de saúde mental de Votuporanga. Professor, bem-vindo mais uma vez, obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui para a gente discutir algo tão importante, né? Então é muito bom estar aqui no programa Coletiva. Como o senhor disse, professor, é um tema muito importante, mas que ainda tem muitos tabus quando a gente fala de saúde mental, principalmente do suicídio. E é um tema muito amplo, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre o programa de saúde mental do município, aqui em Votuporanga. Que público vocês atendem? A gente atende hoje todos os públicos, né? Desde crianças, porque a gente tem o CAPS infantil até adulto. A gente atende os transtornos mentais mais recorrentes, né? Que aí a gente, hoje, pós o período de pandemia, a gente faz um enfrentamento social sobre a questão dos transtornos de humor, principalmente a depressão e os transtornos ansiosos. Mas a gente atende todos os transtornos que estão dentro do espectro saúde mental. E a gente tem programas específicos também dentro da saúde mental para a questão de drogadição, que é o CAPS-AD. E a gente tem aqui em Votuporanga um programa específico para atendimento das vítimas de tentativa de suicídio, que chama Programa Sentinela. Hoje a gente reorganizou a rede de saúde mental para ter um espaço de acolhimento para essa vítima, até porque o enfoque é diferente, né? E as pessoas perguntam muito, o transtorno mental as tentativas de suicídio é um transtorno mental? E aí eu costumo explicar assim, Flávia, que as tentativas de suicídio, na verdade, ele é um sintoma que pode estar presente em todos os transtornos mentais e não só os transtornos mentais. A gente tem a questão das tentativas de suicídio como um fenômeno social, como uma questão econômica, como uma questão de crise de relacionamento. Então ele é um sintoma da humanidade e que pode estar presente não só nos transtornos mentais, mas mesmo a pessoa que não tem um transtorno mental pode passar pela cabeça uma ideia de acabar com a própria vida. Esses casos que vocês atendem, chega de que forma até vocês? É encaminhamento da rede de saúde? Às vezes o poder público atua com polícia, bombeiro, defesa civil? Como que funciona? Desde 2010, a vigilância epidemiológica no Brasil trabalha com as notificações. Então, toda tentativa de autoextermínio, que é esse o nome que a gente utiliza hoje, tecnicamente, que é atendido por um serviço de saúde, é feita uma notificação chamada SINAM. Essa notificação, ela vai para a nossa vigilância epidemiológica, essa vigilância epidemiológica direciona para os nossos serviços de saúde mental e a gente faz uma busca ativa através dessa notificação. E aí é que tem um grande problema da nossa sociedade, que a Flávia iniciou falando sobre o tabu, é que muitas pessoas acabam tendo o ato de uma tentativa e não procuram um serviço de saúde, até por estigma, por preconceito, por medo de sofrer algum tipo de preconceito. E aí isso não é notificado. E o que é notificado para a gente fica invisível e a gente não consegue ter acesso. Então hoje o nosso maior norteador na rede de saúde é trabalhar a conscientização da população para que esses casos sejam notificados e essa notificação chega ao serviço de saúde mental, para que a gente possa fazer uma busca ativa e tentar propor para esse indivíduo uma ajuda. E aí, para vocês terem uma ideia, aqui no nosso município, que é um município aí de 100 mil habitantes, a gente tem notificado uma tentativa por dia. É muito. Então, aí é que está o problema. Porque Pode ser ainda maior esse. Porque essa notificação ela é subestimada. Proporcionalmente, para cada notificação realizada, esse é um dado brasileiro. Para cada notificação realizada via SINAM, 4 outras tentativas não foram notificadas. Então, se eu partir do princípio que aqui no nosso município a gente tem uma notificação por dia, na verdade eu teria 5 situações, porque 4 não foram notificadas. E aí esse é um dado que não chega. E atualmente o Ministério da Saúde... Reinaldo, por que se notifica?
Eu costumo dizer, e eu dou aula sobre isso na faculdade, que a notificação é como se fosse um raio-x panorâmico. Eu preciso ter o tamanho da dimensão do problema para a gente poder estabelecer no Sistema Único de Saúde um programa voltado para atender essa demanda. Hoje no Brasil a gente não tem um programa exclusivo para atender essa demanda, exatamente porque a gente não tem a dimensão do tamanho do problema. Tá? Então, assim, a gente precisa ter essa notificação para poder parametrizar no Sistema Único de Saúde programas específicos para atender essa demanda. Esse alerta, né, dos casos notificados que não chegam, né, dos casos existentes que não chegam a ser notificados, liga o sinal de alerta porque são pessoas diferentes. Tem o risco de ser pessoas diferentes. Sim. 5 pessoas que tentaram aí o autoextermínio. Sim. E não só diferentes, mas assim, eu não posso partir da prerrogativa que essas 5 pessoas têm um transtorno mental. Ou deram sinais. Isso, porque como eu disse antes, tem pessoas que tentam porque está passando por uma crise econômica. Tem pessoas que pensam isso porque está passando por uma crise conjugal. Né? E isso não necessariamente é um transtorno. Mas ainda a gente tem o tabu, né, de não se notificar porque é aquela coisa muito de senso comum. Assim, de senso comum no sentido de que quando a gente vê uma pessoa que tenta contra a própria vida, as pessoas falam, fez isso para chamar atenção. É isso que eu ia perguntar, professor, por que não... Por que esse tabu? Às vezes a gente vê até da própria família. Tá chamando atenção, não tem coragem, quem faz não dá sinal. Ou a própria pessoa fala, não, eu não vou porque eu vou sofrer preconceito, vão achar que eu tenho um distúrbio mental. O porquê de não? Isso tem a ver com o estigma do transtorno mental mesmo, né? Porque essas pessoas, se a gente fosse parar para pensar décadas atrás, quando isso era publicizado, essas pessoas iam confinadas nos grandes manicômios e ficavam com o rótulo da loucura. Né, assim, e aí acho que isso socialmente tem um peso que as pessoas não querem mais fazer o enfrentamento disso. Então quando a gente vê essas situações e a gente fala, gera realmente um rótulo? Gera, mas quem gera é a própria sociedade. Que a gente tem que desconstruir isso. Né? E aí quando eu vejo, e eu já vi até profissionais de saúde falando isso, né? Assim, isso fez para chamar atenção. Eu falo, não, deixa eu te falar uma coisa. Assim, ninguém em sã consciência tenta contra a própria vida como chamar atenção, né? Como tentativa de chamar a atenção de alguém. O dia que eu quiser chamar a atenção de alguém, faça um jantar na sua casa, convide para ir no cinema, mande flores. Assim, você não precisa chamar a atenção de alguém tentando contra a sua própria vida. Então isso é muito disfuncional. Eu não posso encarar isso como um ato de chamar a atenção. Na verdade, essa pessoa está precisando atenção, né? Assim, talvez que não foi dada, mas ele não fez isso para chamar, é aquilo que ele não está recebendo. Né? Então acho que a gente precisa ter mais sensibilidade em relação a isso e desconstruir esse rótulo social que é da loucura impregnada nessa situação. A gente ouve frases na internet, no dia a dia, memes falando sobre CAPS, como se fosse algo absurdo. Eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Quem vai no psiquiatra é louco. Sim. E eu me coloco aqui nessa posição. Quando eu precisei por conta de uma ansiedade, eu tive. Não, eu não vou no psiquiatra. Quem vai no psiquiatra é louco. E não é. Às vezes você tem uma ansiedade, você tem uma angústia, você tem uma tristeza um pouco maior, que talvez aí está a diferença entre depressão e tristeza, mas que se você procurar ajuda, é um médico como qualquer outro que vai te ajudar. E vai, se Deus quiser, te curar também, te ajudar nisso, né? A gente já evoluiu um pouquinho mais disso, assim, né, Flávia? A gente hoje está numa sociedade que sai dessa ideia, mas ainda a gente tem os memes em relação aos CAPs, né? Meu dia mais tranquilo no CAPs. A galera publica umas coisas assim. E aí acho que isso a gente precisa desconstruir também, né? Mas hoje acho que a gente já encara mais os processos psíquicos, tanto da parte médica como da parte psicológica, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais sensível, né? Assim, hoje todo mundo quer ter um psicólogo para chamar de seu. Né? Assim, o meu psicólogo. Que bom, né? Eu acho que isso foi uma evolução da humanidade. Eu considero isso uma evolução. A gente evoluiu, né? Todo mundo hoje quer ter um psicólogo para chamar de seu. A gente não tem mais aquele preconceito em relação à psiquiatria, mas ainda são coisas que a gente precisa ajustar, né? A gente ainda não está num momento em que isso está totalmente ajustado socialmente. A gente está caminhando para isso, né? E aí eu acho que isso vai ser um marco importante em toda a sociedade para que a gente tenha uma construção melhor sobre o que é acolher essas pessoas que têm sofrimento psíquico, né? Que muitas vezes a gente não tem, porque essa pessoa está em que lugar? Está no lugar do deboche,
está no lugar do isolamento, está no lugar do afastamento, né? Então a gente está hoje num momento em que a inclusão faz muito parte, a gente vem falando de inclusão aí de uma forma tão veemente há pelo menos uma década, né? Então acho que isso hoje tem uma tônica melhor na sociedade e a gente está partindo para uma sociedade que tem um pouco mais de sensibilidade para entender isso. O senhor citou várias questões, né? A gente não tem um programa ainda nacional que consiga amparar essa questão, mas junto a isso, o preconceito de falar, o preconceito de se comunicar com o psicólogo, ou então de pedir ajuda para alguém de casa, ainda é a maior ameaça ainda. Ainda é a maior ameaça porque essa pessoa, sabiamente, ela entende que ela não vai procurar ajuda. E aí as tentativas de autoextermínio ficam muito subliminar, né? Assim, é aquela pessoa que está falando de alguma forma, mas ele não fala explicitamente, né? Assim, ele começa a se despedir, ele começa a mandar... É comum a gente perceber essas pessoas escreverem cartas, é comum essas pessoas falarem, queria sumir, eu gostaria de sumir. Eu sempre fico com um alerta quando eu vejo alguém falar, eu quero sumir e não voltar mais. Pera, o que você está querendo dizer com isso? Ou então tem gente que diz, eu quero dormir para sempre e nunca mais acordar. Não, pera. Então assim, é uma forma, né? Ou como já dizia o poeta, né? De forma muito sábia, Renato Russo, para mundo que eu quero descer. O que ele estava querendo dizer com isso? Né? Assim, era explícito que o cara ia tentar contra a vida dele quando ele dizia isso. Mas a gente entendia em forma poética. Né? Então assim, isso tem, e isso está relacionado diretamente ao preconceito de não falar. Porque ele sabe se ele começar a falar sobre isso, ele vai ser interpretado de um jeito distorcido ou preconceituoso. Né? Então, quando a gente tem alguém muito próximo a gente que começa a emitir esse tipo de conversa, fique atento. Né? Assim, eu tive um grande amigo que se despediu de todo mundo na dissertação de mestrado dele, nos agradecimentos. Né? Assim, e a gente via, depois que o fato ocorreu, a gente tinha entendido que aquilo era uma despedida. Só que quando a gente leu, não parecia ser. Né? Então a gente ficou chocado. Choca isso. Né? Então é essa falta de sensibilidade que a gente não tem ainda enquanto sociedade. Professor, o senhor falou que a tentativa de suicídio não precisa estar necessariamente ligada a um distúrbio mental. Isso. Mas todos os distúrbios mentais podem levar a tentativas de suicídio? Isso. Na verdade, a gente tem um agravante que as pessoas que têm transtornos mentais, e aí é onde entra principalmente a depressão, tem um risco maior quando comparado com aquelas pessoas que não têm. Tá. Então, assim, são situações que a gente... Nem é um termo que a gente usa muito mais na saúde, porque caiu em desuso, que a gente fala grupo de risco, que era algo que a gente usava lá na epidemia do HIV, né? Grupo de risco. Hoje a gente nem fala mais de grupo de risco. Mas para as questões do suicídio, a gente tem grupos de risco. Quem são grupos de riscos? E aí isso remete a um primeiro teórico que a gente tem que foi um grande pesquisador sobre esse fenômeno, que foi Emile Durkheim. Né? Durkheim, quando ele pesquisa sobre o suicídio, ele falava, na verdade, as suas primeiras pesquisas eram tentando identificar um perfil. Então, será que tem um perfil para isso? E aí o próprio Durkheim fala, não tem um perfil. A gente está falando de uma questão que é um fenômeno. E aí ele fala que tem situações que são grupos de risco, que são esses grupos. O que seria um grupo de risco? Hoje, epidemiologicamente, a gente sabe, quem tem transtorno mental é um grupo de risco. Pessoas que pertencem a grupos minoritários é grupo de risco. Homem entre 30 e 40 anos é grupo de risco. Solteiros é grupo de risco. Sem filhos é grupo de risco. Não ter uma espiritualidade é grupo de risco. Não ter emprego fixo é grupo de risco. Usuário de substâncias psicoativas é grupo de risco. Então, tudo isso, aí veja, né, se eu tenho um homem que não tem emprego, entre 30 e 40 anos, solteiro, usuário de álcool, é muita coisa. É muita coisa. Ele tem um fator epidemiológico que é mais contundente no risco de uma tentativa. Então, é essa população que a gente tem que ficar alerta. Profissionais de saúde é grupo de risco. Quem trabalha à noite é grupo de risco. Né? Então, tudo isso a gente estuda porque hoje, depois de uma década, a gente tendo a notificação, hoje a gente já tem isso mais numericamente estruturado. Eu sei mais ou menos quem tem maior risco, quais são os riscos, né? Então, hoje a gente consegue ter isso talvez um pouco melhor esclarecido. Então, é com esse indivíduo que a gente precisa trabalhar. Só que eu preciso ter uma sociedade
muito sensível para entender isso, para não entender que isso é feito só para chamar a atenção. Porque pelo que o senhor disse, né, é impossível que alguém que está nos acompanhando agora não conheça alguém nesse perfil. Ou alguém que trabalha à noite, alguém que está entre 30 e 40 anos, que não tem um emprego fixo. Então, está muito mais próximo do que o pessoal acha. Muito mais. Assim, não é só quem procura um serviço de saúde mental, um serviço de saúde. É o amigo que a gente joga partida de bola. É a pessoa com quem eu trabalho. Né? Assim, é a pessoa que está próximo. A gente precisa ter isso, né, um pouco mais claro socialmente, que é qualquer um. Né? É isso que a gente está dizendo. É a pessoa que está próxima a você. E pode estar ligado à genética também? Então, não necessariamente fator genético. O que a gente tem que estar mais ou menos correlacionado é se eu tenho casos positivos na família. Então, se eu tenho familiares que já tentaram, isso me coloca também como fator de risco. Né? Então, se eu tenho alguém na minha família que já tentou ou que cometeu, isso me coloca como dentro de um fator epidemiológico um pouco maior. Professor, que fatores podem disparar esses pensamentos suicidas? O senhor falou problemas financeiros, problemas de relacionamento. O que a gente pode ver de comportamento que pode disparar esse pensamento? Assim, a gente que tem uma relação com a pessoa vai questionar sobre isso, está na esfera do biopsicossocial. Eu tenho, assim, desde que pessoas que receberam um diagnóstico de uma doença crônica, né, até pessoas que estão financeiramente apertadas ou que não têm. Quais são os primeiros sintomas que aparecem? Assim, aquela pessoa ela muda o comportamento. Então é importante quem está próximo identificar que aquele indivíduo mudou. Assim, e o que muda, Reinaldo? Geralmente se instala uma tristeza, geralmente se instala um comportamento evitativo, essa pessoa começa a evitar, porque é perceptível na nossa convivência que a gente conhece o outro. Né? Assim, no ambiente de trabalho, quando alguém chega que você olha para a cara, você fala, a pessoa não tá com a cara boa hoje. A gente até pergunta, aconteceu alguma coisa? Você não tá com a cara muito boa? Né? Porque a gente conhece. Então, é importante a gente se alertar a isso, a essas mudanças que nos incomoda frente ao comportamento do outro. Né? Porque, sabiamente, eu sei que ele possa estar passando por um sofrimento e a gente meio que vai negligenciando, porque, isso não é problema meu, ele que se vire. Não, é um problema também. Né? É uma pessoa que trabalha junto com você. Como é que a gente não vai dar conta disso? Então, ficar mais atento a esses comportamentos que inicialmente se instala de forma muito, muito sutil. Né? Assim, só que ela vai se agravando. Né? Então, a gente precisa estar mais atento aos comportamentos do outro. Que vai desde chamou para ir no happy hour no final, na sexta-feira, e antes gostava de ir, agora não vai mais. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Assim, a gente pode te ajudar? Normalmente a pessoa se fecha. Se fecha. Inicialmente ela se fecha. Porque ela está no momento em que ela está questionando a sua própria existência. E assim, e se a gente for olhar de um panorama geral, todo mundo já questionou a sua própria existência, né? Que é comum. Eu falo assim, então não tem problema nenhum a gente ter pensamento. O problema é a gente ter ideação. Reinaldo, mas tem diferença entre pensamento e ideação? Sim. Pensamento é passar uma ideia que passa pela cabeça. Vou dar um exemplo aqui. Fui convidado para um jantar no Terraço Itália, em São Paulo. No 28º andar, eu chego lá e olho e pergunto, o que acontece se eu me jogar daqui? Sim. Necessariamente você está pensando em morrer? Não, mas eu questionei. Isso é uma ideação suicida? Não, isso é um pensamento. 100% da população mundial já teve pensamentos sobre a própria vida. Mas isso não me coloca em situação de risco. O problema é se toda semana eu começo a pensar sobre isso. Ou emitir alguma forma de plano. Aí eu já não estou mais só no pensamento. Isso é uma ideação. Né? Porque quando a gente rompe a palavra, é uma ideia de alguém que vai agir. É uma ideação, você está pensando. Então, qual é a frequência que você pensa nisso? Que é uma pergunta que a gente sempre faz lá nos atendimentos em saúde mental. E eu acho tão incomum, porque essa é uma pergunta que faz parte do roteiro da anamnese psiquiátrica. A gente pergunta, você já pensou em tirar sua vida? E eu fico sempre prestando atenção na reação do paciente. E aí tem pessoas que riem, falam, imagina, você tá louco? Né? Jamais eu pensei. E tem pessoas que se fecham e falam, não consigo falar sobre isso. E tem pessoas que falam sobre isso. Né? E eu falo assim, hoje o nosso maior tabu é não questionar.
é não perguntar. E a gente precisa perguntar para o outro se ele já pensou sobre isso. Né? Porque quando eu estou perguntando, na verdade eu estou oferecendo um campo de acolhimento. Porque eu estou me interessando pela história dele. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas diante de uma situação dessa, o que você pergunta para o paciente? Eu falo, não, na verdade não sou eu que pergunto, é ele que tem que falar. Aí eu escuto. Então assim, você é um bom ouvinte, né? Você sabe escutar seu amigo, você sabe escutar seu colega, você sabe fazer uma escuta, né? Assim, sem interpretar, sem julgar, sem colocar no lugar do preconceito. Né? Então é essa falta de sensibilidade que eu acho que a nossa sociedade precisa crescer. No caso de adolescentes, tem sido registrados muitos casos com adolescente com depressão e acaba cometendo aí o suicídio. Tem uma explicação, tem um estudo sobre isso? Tem. Hoje, a maior correlação entre as tentativas na adolescência está relacionada, por incrível que pareça, nós estamos em 2025, mas a principal correlação hoje ainda na adolescência é a questão da sexualidade. Caramba. Não só da sexualidade, mas também como os abusos sexuais cometidos, né? Então, toda vez que tem um adolescente que tem um histórico de abuso ou que tem uma questão da sexualidade que a própria família tem dificuldade em acolher isso, é um sinal de alerta porque passa pela cabeça dele a própria existência. Né? Então, acho que a gente tem que ficar atento sobre isso, né? Então, é um alerta aí para a gente entender. E hoje a gente está com uma dificuldade com a adolescência pela questão da sexualidade, porque eles estão muito mais plurais do que na nossa época. Né? Assim, e aí hoje é difícil ser pai de adolescente atualmente, né? Porque a gente foi criado de um jeito muito binário, né? Ou é menino ou é menina. E tendo filhos adolescentes agora, que fica com essa pluralidade na cabeça. Como você, pai de adolescente agora, criado num modelo binário, vai atender essa expectativa do seu filho? E aí isso gera um conflito geracional. Isso também é uma grande questão hoje a ser discutida e ser trabalhada, né? Mas uma coisa que chama mais atenção do que a adolescência é o registro de tentativas na infância, nas crianças. Assim, isso hoje é o que mais choca. Coisas que há 2 décadas atrás a gente não tinha nem registro. E hoje a gente tem casos, né, que foi acontecido, assim, que se manifestou na infância e da criança tentar contra a própria vida. O que se atribui isso? Ao acesso aos meios de comunicação. A gente viu também jogos, não sei se a gente pode dizer esse nome, né? Coisas da internet que estimulam isso. E aí tá ligado à infância. Está ligado à infância. Hoje os registros que a gente tem das tentativas de suicídio na infância e na adolescência têm uma relação com os meios de comunicação. Né? Acesso à internet, acesso a jogos, não só jogos, mas desafios, que a gente vê aí adolescente desafiando adolescente, né? A gente vê esses grupos, então isso tudo tem uma relação com esse acesso fácil, pronto, né? Então isso tem chocado atualmente, que era um registro que a gente não tinha. Há 1 década atrás a gente não tinha isso registrado, e agora a gente tem, né? De casos de suicídio infantil. Como que a família pode, professor, ajudar nos primeiros sinais, até aceitar isso? Acho que quanto mais novo, mais difícil aceitar. Que uma criança está pensando nisso, que um adolescente está pensando nisso. Como acolher e não repelir ainda mais essa pessoa? Eu acho que é estar próximo, né? Assim, e o estar próximo não é determinante de tempo, é de qualidade. Porque eu vejo muitas mães falando, não, mas eu fico 4 horas do dia com a minha criança. Não, você fica como? Né? Assim, porque tem eu ficar 4 horas do dia, você no computador e seu filho fazendo um jogo no celular, e tem 40 minutos onde você senta e monta um quebra-cabeça com ele. A gente está falando de qualidade de tempo, a gente não está falando de quantidade de tempo. E aí hoje a gente tem umas relações muito superficiais, muito frias. Né? Assim, onde o tempo em que se passa com a criança é determinante da qualidade. Não é. Assim, o estar junto é estar junto, sabe? É fazer coisas junto. Então eu vejo muito lá no CAPS, a gente vê muito isso, né? O pai que fala, não, mas a gente eu diminuí minha carga de trabalho para poder passar mais tempo com ele, mas qual é a qualidade que você dá para esse tempo?
É sempre uma questão. Né? Assim, tá bom, você passa... Porque para mim é melhor 40 minutos jogando quebra-cabeça ou um jogo de tabuleiro, prestando atenção no que seu filho está falando, do que você ficar 4 horas cada um num aparelho eletrônico dentro de casa e sem se comunicar. Isso não é estar junto. Isso é simplesmente a presença, mas dizer que você está junto, você não está. Então acho que a gente tem que se atentar a isso, sabe? E acho que uma coisa que pode ajudar muito, Flávia, é a gente qualificar esse tempo em que você passa com as crianças e com os adolescentes. De que forma que a gente está qualificando esse tempo? Até na vida adulta, né, professor? Até na vida adulta. Tá aqui, ó, Até na vida adulta. dois adultos no Dois mesmo ambiente, adultos, cada um sim. no seu mundo, né? Cada um no seu mundo, cada um, né, no seu, olhando para si mesmo. Então acho que tá faltando isso, né? Essa qualidade de tempo que a gente está junto. Quem tenta suicídio uma vez tem chance de repetir o processo? Sim. Era outro tabu também que se Inclusive hoje a gente estuda que existe um fenômeno dentro das tentativas que chama escalonamento. O que é escalonamento? Ao indivíduos que tentam de uma forma e não consegue, ele vai pensar numa forma mais efetiva. Então ele vai fazendo uma complexidade, escalando até ele conseguir. É algo que a gente estuda dentro da psiquiatria, da psicologia, né, até para poder interromper ali, ó, primeiro fez uma tentativa com ingesta de remédio, agora fez uma tentativa pensando em se atirar do pontilhão. O que ele está fazendo? Ele está escalonando a complexidade. A gente precisa também entender isso, né, que é interromper antes dele fazer esse escalonamento. Por isso que não tem tentativas banais ou frouxas. Assim, para mim, qualquer tentativa é tentativa. E a gente tem uma coisa na sociedade que fala, tentou desse jeito, é porque não queria mesmo. Não, amigo, ele vai escalonar. Né? Então a gente precisa dar atenção também. Da mesma forma que eu dou atenção para um caso grave, eu dou atenção para isso que vocês chamam de não gravidade. Porque o risco dessa pessoa escalonar é alto. O senhor falou de algumas profissões, né? Tem profissões de risco e de minorias. A gente falou da questão da sexualidade. As pessoas LGBTQIA+, são esse grupo de risco? Também pertencem a esse grupo de risco? São. As pessoas do grupo LGBTQIA+, estão dentro desse grupo. Quando a gente fala de profissionais de saúde, eu estou falando exclusivamente de médicos e enfermeiros, né? Até porque lida diretamente com a questão da morte, da impotência, de lidar com algumas situações difíceis do dia a dia e falar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então isso é comum, então tem aí um risco maior esses profissionais. As pessoas que não têm ou não têm um convívio social muito amplo. Idosos também isolados? Os idosos também, só que os idosos têm uma questão epidemiológica que é as mulheres, elas têm uma questão de tolerar mais, e o idoso está sempre relacionado à viuvez. Assim, e a mulher, ela tem uma aceitação melhor em relação a ficar viúva, perder o companheiro. O homem não. Então a gente tem uma estatística no idoso, principalmente do sexo masculino, principalmente viúvos, que quando perde a sua companheira de décadas, não consegue dar continuidade na vida. Né? Assim, e aí eles meio que se bloqueiam e falam, o que eu estou fazendo aqui? Minha companheira foi embora. Então a gente tem uma questão do idoso pela solitude, pela solidão. Isso é um fato também de grupo de risco. Tanto é que quando eu vejo um idoso, né, que tem um transtorno mental, e aí o que acontece? Eles começam a fazer ingesta de álcool. Né, assim, depois de uma certa idade nunca teve problema com álcool e começa a ter problema. Na verdade, isso me coloca um ponto de interrogação ainda mais de maior cuidado, porque ele não está querendo ficar aqui. O senhor citou uma palavra agora há pouco da solitude. É uma palavra que muita gente hoje usa, até talvez de forma errada. Até que ponto que isso tem que ser monitorado, professor? Acho que é o ponto em que a pessoa não acha que isso só traz benefício para ela. Né, assim, porque somos seres sociais. Né, assim, e como alguém determinantemente fala, eu prefiro ficar sozinho. Né, assim, não tem como. Nos dias atuais, então, menos ainda. Né, assim, isso não é, assim, eu acho que é um argumento porque eu tenho questões de não querer enfrentar o que é problema que eu tenho, sabe? Então eu me escondo, eu digo que é melhor ficar sozinho e a gente sabe que isso não é verdade. Né, assim, não tem como. Somos seres sociais, a gente gosta, né, do outro, isso desde criança, a gente se atrai.
né, por outras pessoas, né? Então isso acho que é uma forma disfarçada de eu não demonstrar o sofrimento que eu tenho. Professor, me veio essa questão da solitude. Me corrige se eu estiver errado. A gente vê nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, trocando as relações reais, presenciais, por isso aqui. Sim, Eu tenho vários amigos, mas é tudo aqui dentro. sim, Isso também é uma preocupação, quando ela deixa de sair, de ter relações reais aqui para viver um imaginário aqui dentro, sim. que nem sempre é real. Que nem sempre é real e ela não substitui o vínculo de afeto. Assim, a gente tem simplesmente ali. E mais do que hoje, eu já vi adolescentes recorrendo à inteligência artificial para estabelecer um diálogo. Assim, você conversa com quem? Não, eu converso com a IA. E ela me responde. Não, mas espera. Assim, que afeto isso é transmitido? Não tem essa relação afetiva nesse meio, né, das internets ou, enfim, da inteligência artificial. A gente precisa ter essa troca. Assim, é importante que a gente tenha. E aí isso está sendo substituído. Eu acho que isso é um ponto que colabora muito para a questão do sofrimento psíquico, né? E isso vai ampliando, tomando uma proporção em que o indivíduo vai deixando de se relacionar, né? E vai substituindo por outras formas. Eu acho isso muito prejudicial. Assim, eu acho isso muito nocivo para o desenvolvimento de afetos. A gente falou de vários problemas, mas há-se a esperança e há a questão da solução. Sim. Tem solução para depressão, é possível se tratar, o tratamento é feito disponível em rede pública de saúde. Sim. Quais as formas? Sim, é totalmente possível, né? E foi bom você ter tocado na depressão, porque hoje a depressão é o nosso principal problema dentro da psiquiatria quando a gente fala das tentativas de suicídio. Eu colocaria assim que 80% das tentativas de suicídio de quem tem um transtorno mental, o transtorno mental instalado é a depressão. Então hoje a gente tem tratamento na rede pública, e quando eu digo rede pública, não necessariamente eu estou me referindo ao serviço da especialidade. A gente tem que pensar na atenção básica. Assim, lá na unidade básica de saúde, que é o postinho mais próximo da minha casa. Hoje a gente tem profissionais da psicologia que atendem na unidade básica de saúde. Hoje a gente tem médicos e enfermeiros na unidade básica de saúde prontos para esse acolhimento, para essa escuta qualificada. Hoje a gente tem campanhas nacionais a nível de SUS, né? A gente tem o Setembro Amarelo, né? Que é a todo o território nacional e ele não é restrito apenas ao serviço da especialidade de saúde mental. Ele é em todos os serviços de saúde. Então, pode acessar qualquer serviço, né? Esse indivíduo ele vai ter busca e eu acredito que o fato da gente identificar e começar um acolhimento ou um tratamento precocemente nos transtornos depressivos vai ajudar muito no impacto na redução das tentativas. Né? E aí eu acho que é isso que a gente precisa ter mais atenção. Professor, quem foi vítima da tentativa, em muitos casos vai precisar de uso de medicamentos para sair dessa situação? Se identificado um transtorno mental associado, sim. Tá. Né? Vai precisar, e a gente precisa até fazer um papel de orientação, né? de psicoeducação com esses indivíduos que tomar o remédio não é o fim do mundo. Né? Assim, é como se fosse uma diabetes, uma hipertensão. Eu estou tratando algo e que não, e tem uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala dos transtornos, que a pessoa fala, mas eu não vou tomar remédio pro resto da minha vida. Quem te disse que você tem que tomar remédio pro resto da vida? Eu vou ficar dopado. Isso, então, tudo isso está dentro do estigma e do preconceito que a gente tem da psiquiatria. Assim, não, você não vai tomar remédio pro resto da sua vida. O remédio é por um tempo. Né? Assim, por um tempo até a gente sair da crise, porque depois dessa crise pode ser substituída pela terapia, né? E eu posso fazer concomitantemente o uso do remédio com terapia, com mudança significativa do estilo de vida, né? Então vai praticar um esporte, vai praticar uma espiritualidade, vai jogar beach tênis, sei lá. Vai fazer alguma... Que isso tudo vai substituindo. A gente acha que aí também a gente tem uma coisa muito ambígua na nossa sociedade, que é eu tenho que tomar remédio pro resto da vida e o remédio é que vai melhorar a minha vida. Não, o remédio não vai melhorar. Só o remédio. Né? Assim, a gente precisa ter... A gente até fala, né, que o padrão ouro para os tratamentos psiquiátricos, para os tratamentos de ordem psíquica é medicação, terapia e mudança significativa do estilo de vida. Se eu não tenho isso, não tem como eu melhorar. Ficar esperando só que o remédio vai fazer efeito não vai acontecer.
né, depositar toda a minha expectativa na minha mudança, eu tenho que juntar as coisas. Né? Então eu falo que o transtorno mental, quando eu tenho um indivíduo que aceita bem o tratamento, é quando ele aceita tudo isso e quando ele participa ativamente disso, porque eu falo que para mim o bom médico é que convida o paciente a participar do tratamento dele de forma ativa. Né? Assim, porque a gente está muito no modelo médico que o paciente é paciente, né? Então ele tem que esperar bonitinho, tudo começar a fazer efeito. Não. Sim, eu gosto que os pacientes participam ativamente. E participar ativamente, para mim, é discutir com o paciente. Né? Assim, e ter essa sensibilidade. Eu falo que o médico atual ele tem que ter essa sensibilidade para poder discutir isso com o seu paciente. Falar, ó, você sabe se o seu paciente vai cumprir? Porque é muito fácil sair de lá do consultório com uma receita, né? Assim, você precisa fazer isso. Você sabe se o seu paciente tem condição de fazer tudo aquilo que você está recomendando? Então convide ele para participar ativamente, até porque a vida é dele. Né? Assim, então quem tem que decidir a maior parte é ele. Assim, é o paciente. Você vai dar indicação. Isso, é ele que... o tratamento é meu. Né? Assim, eu já fui em vários endocrinologistas que virou para mim e falou, você precisa perder peso. Tá, eu sei. Assim, você precisa fazer dieta. Tá, isso eu também sei. Como? Né? Assim, e aí eu já recebi lá um monte de dieta de nutricionista que não fazia sentido para minha vida. Você acha que eu vou incorporar aquilo? Obviamente que não. Né? Então, assim, convide. Eu falo que o médico do futuro, para mim, é esse, que tem que convidar o paciente a participar ativamente do tratamento dele. Que é uma coisa que na saúde mental a gente faz muito. Né? Assim, porque na saúde mental é isso. Se eu não convido o paciente para participar ativamente do seu tratamento, dizer, olha, faça isso que eu estou mandando, não vai dar certo. Né? Então a gente precisa ter isso, a gente precisa ter um paciente participando ativamente, mas eu preciso ter um médico também que faça esse convite para o paciente participar ativamente do tratamento dele. E muitas vezes eu vejo que tem muitas escolas médicas que não entenderam isso, né? E não ensina isso para os seus futuros médicos, enfim, mas eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade para trazer o paciente para o seu lado. Eu falo que isso não é só uma expertise da saúde mental ou da psiquiatria ou da psicologia. Isso tem que estar em todas as áreas de saúde, né? Isso tem que estar em tudo, né? Então, e aí eu vejo que muito da questão do suicídio é porque a gente ainda não convida o paciente para participar da vida dele. Reinaldo, e quando eu tenho um indivíduo que decidiu que ele não quer mais viver, como é que você vai convidar ele a participar disso? Boa pergunta. Assim, todo passo por situações como essas, que vai desde a gente orientar o paciente que vai romper com o sigilo e vai ter que comunicar à família, né? Assim, que vai desde encaminhar ele para uma internação de caráter protetivo, que vai desde que, eu acho bárbaro isso, que a Organização Mundial de Saúde, lá em 2012, reconheceu a tentativa de suicídio como um problema de saúde pública. Né? Assim, pela dimensão que a gente tem. E se você me perguntar, mas qual é a dimensão disso, Reinaldo? A gente tem uma tentativa a cada 3 segundos no mundo. E eu tenho uma tentativa com êxito a cada 4 minutos no mundo. Então, a gente está falando de um problema de saúde pública. Só que como é que eu dou visão, como é que eu dou suporte para esse problema de saúde pública? E lá em 2012 a Organização Mundial de Saúde lança o primeiro manual de como você conduzir uma situação de tentativas de suicídio para profissionais de saúde. E aí eu acho bárbaro que a primeira orientação, uma das orientações que eles colocam lá no manual é fazer um termo de compromisso de vida com o seu paciente. Assim, e eu falo, mas aí as pessoas perguntam, mas você já usou isso na prática? Como que é isso? Isso, o sentar junto com o paciente e falar para ele, eu, fulano de tal, me comprometo com o doutor fulano de tal, de que na próxima semana não vou tentar contra a minha vida e venho ao atendimento, e ele assina. Assim, o que você está demonstrando com isso? Você está colocando no papel, e a gente tem uma coisa, colocou no papel, eu tenho que cumprir. Eu assinei, eu assinei. Assim, quando eu ensino isso às pessoas, os alunos ou outros profissionais de saúde falam, você tá doido, Reinaldo, que isso funciona. Funciona. É uma forma que eu tenho de comprometer o outro. Cumprir a palavra. Cumprir a palavra. Às vezes a gente não cumpre com a gente, isso, mas a gente... Vou cumprir com o outro, isso. Eu vou correr sozinha. Isso. Eu acho que eu não vou. Mas se eu combinei com uma amiga, poxa, eu combinei com ela, eu vou. E aí o paciente fala, sabe que eu vim aqui essa semana de novo? Porque eu assinei o termo com o senhor. Então nós vamos fazer outro termo hoje. Porque eu quero você aqui semana que vem. E aí assim a gente vai ampliando o vínculo.
Assim a gente vai dando perspectiva de uma melhora para esse indivíduo. E tá lá no manual, né? Assim, tá lá no manual da OMS desde 2012, que a nossa versão brasileira é de 2017, que ela foi adaptada culturalmente para as nossas necessidades, porque também tem essa coisa da cultura. Né? Assim, as tentativas de suicídio no Brasil não é igual lá no Japão. Tem uma questão étnica. Né? Assim, no Japão, inclusive, o suicídio é criminalizado. Se você tentar contra a sua vida e não conseguir, você vai preso. Então as taxas de suicídio no Japão são elevadíssimas. Porque se eu não conseguir, eu vou preso. Né? E porque eles têm uma questão da honra. É uma questão cultural. Né? Então a gente precisa ter mais clareza sobre esse fenômeno. Né? E eu só tenho clareza disso quando eu me dedico, quando eu me interesso, sabe? E é uma coisa que não interessa muitas pessoas. Né? Porque parece que você decidiu, você resolva. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa questão do esfriamento da relação humana está muito ligada à questão da modernidade que o mundo passa, né? E isso também contribui para os casos de depressão. Um pouco também, doutor, por conta do comparativo, porque a vida do fulano parece ser muito melhor do que a minha, porque o fulano tem mais oportunidades do que eu. Isso é um perigo? Isso é. É um sinal de alerta grave? É um sinal de alerta grave. Às vezes eu tenho a sensação dessa insatisfação crônica. Né? Assim, a gente está vivendo um momento, assim, o pasto do vizinho sempre é mais verde que o meu. Assim, parece que a gente vive uma ideia dessa insatisfação crônica, e mais do que isso, eu falo que tem 2 possíveis diagnósticos para a próxima década. Que assim como há 30 anos atrás, um pouco mais que isso, um sentimento virou uma doença, que é a tristeza, virou depressão. Né, que hoje a gente nem fala mais eu tô triste, as pessoas falam eu tô deprê. Tô numa deprê hoje. Não, você tá triste, a gente precisa separar as coisas. Depressão é uma coisa, tristeza é outra. Assim como um dia um sentimento virou um transtorno, eu falo que a bola da vez vai ser, a gente vai ter, e podem escrever o que eu tô falando, a gente vai ter um diagnóstico que vai se chamar desesperança. Né, pro próximo manual, pro próximo CID, pro próximo DSM, a gente vai ter uma doença, um transtorno mental chamado desesperança. Que é isso. E vai ter relação com o suicídio. É aquela pessoa que só reclama, nada tá bom, isso, minha vida é difícil. Minha vida é difícil, eu não dou conta mais, olha que mas a minha vizinha tá boa, porque eu vi nas redes sociais dela, olha lá. E às vezes a vizinha também tá ruim. A vizinha tá ruim também, amiga. Né, assim. E às vezes com uma certa inveja da tua própria idade. Exato. E assim, e a gente vai fazendo isso, então a gente vai incorporar um próximo transtorno. Eu falo que o próximo transtorno mental vai ser a desesperança. Reinaldo, você acha que daqui 10 anos vocês vão estar atendendo desesperança? Não, eu não estarei atendendo desesperança, porque eu já vou ter me aposentado, eu vou ter mudado de vida, né? Porque eu não quero morrer fazendo o que eu faço hoje. Eu falo que isso sempre alimenta minhas expectativas, assim, ó. Por que eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Planejar. Eu falo que planejar o futuro não significa você ficar preso naquilo que foi posto para você. Não, você fez isso, você vai fazer isso pro resto da sua... Você é professor, você vai ser professor até morrer. Não, eu não quero. Eu quero poder criar galinha, né? Assim, eu quero poder morar na praia, eu quero poder um monte de coisa que eu ainda não fiz e eu quero poder fazer isso. Então, como que isso é feito? Planejando o futuro. Isso não me dá essa conotação de desesperança, né? Porque eu estou pensando em coisas que eu ainda posso fazer. Assim, eu falo, até eu estou me candidatando a talvez fazer o curso de agronomia aqui na Unifesp. Já vamos descobrir um novo talento. Mas por que você quer ser agrônomo? É porque eu quero. Assim, é porque eu planejo. Eu tenho planejamentos futuros. Então, eu só não vai sofrer da desesperança essas pessoas que planejam. E você pode planejar o que você quiser. E que aceitam essas mudanças, né? Às vezes aos 40 quer mudar de profissão. Por que não? A gente vê hoje tantas pessoas mais velhas entrando na faculdade e para mim eu acho isso tão fantástico. Né? Assim, eu falei, esse não vai sofrer de desesperança. E o nosso próximo diagnóstico na saúde mental vai ser a desesperança. Que é isso que você está trazendo. O do outro é melhor. Eu não consigo. Porque o outro fez. Porque eu não dou conta de fazer. Não. Isso vai virar um transtorno. Né? E isso vai alimentar muito essa questão do suicídio. Professor, já alimenta, na verdade. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Como a gente disse no começo, ainda é tão difícil falar, mas é tão importante falar. E eu queria aproveitar nesse falar e nessa esperança
para deixar a câmera aberta para o senhor, para aquela pessoa que está em casa nos assistindo, que de alguma maneira teve essa vontade e nunca falou para ninguém sobre isso. Né? Encorajar a falar. Acho que falar cura também, né? Muitas coisas. Então, deixa esse recado para essa pessoa. Eu diria que o melhor ato que você possa fazer agora é procurar alguém que você confie e buscar ajuda, buscar se expressar, falar sobre isso. Né? Já passou o tempo em que isso era um tabu. E isso pode ser, e não necessariamente a gente está falando aqui de um profissional de saúde, pode ser seu amigo, pode ser o pastor da sua igreja, pode ser a pessoa que frequenta o clube com você. Eu acho que a gente está falando aqui de confiança. Né? Então, em quem você confia hoje para poder contar uma situação tão fragilizada que você está passando hoje e que esse pensamento possa tomar conta da sua cabeça e que você possa pedir ajuda no sentido de o que eu faço com isso? Né? Assim, e esperar que esse contorno venha. Né? Eu acho que a gente está falando sobre isso. Eu queria aproveitar mais da câmera, dizer que hoje todos os nossos serviços de saúde do município, seja ele da atenção básica, secundária até terciária, que hoje está aqui sobre a gestão da Secretaria de Saúde do município mais a Santa Casa. A gente está na campanha Setembro Amarelo, né? E hoje o lema do Setembro Amarelo desse ano é agir para salvar vidas. Então estão todos os profissionais de saúde envolvidos no mês de setembro todo. Não é só o mês de setembro, é o ano inteiro. Né? Eu falo que o Setembro Amarelo ele veio para dar visibilidade, mas a gente usa o ano todo para poder falar sobre isso. Então procurar qualquer serviço que a gente vai estar dando um recorte, talvez mais de atenção e maior acolhimento. Né? A campanha desse ano ela vem exatamente nesse sentido de falar sobre. Né? Assim, a gente quer hoje que as pessoas se sintam pertencentes aos espaços de saúde, ou onde trabalha, ou da escola, para poder falar sobre as suas angústias, aquilo que incomoda, aquilo que faz sofrer. E aí hoje a campanha do Setembro Amarelo desse ano em especial é ter essa acolhida para escutar, né? Assim, para poder entender o outro, para poder colocar num espaço de acolhimento, né? Num espaço de afeto, não só num espaço médico ou de atendimento de saúde. Então a gente precisa ter isso, precisa incorporar essa campanha esse ano e dar visibilidade para isso. Obrigada, professor. Tenho certeza que foi um momento de muito aprendizado, de reflexão para todo mundo e que a gente jogue fora esse tabu e vamos falar sobre isso, né? Exato. E acolher o diferente, o que a pessoa está sentindo, pode ser diferente do que a gente sente, mas vamos tentar, com respeito, acolher o sentimento de todo mundo. E acho que a palavra que a gente carrega hoje aqui é para combater essa nova doença. A gente tem que ter esperança em tudo, tudo. Tudo é possível, a gente pode melhorar, a gente pode buscar ajuda. E acho que se a gente for juntos, é mais fácil do que ir sozinho, sempre. Até porque, curiosamente, né, a desesperança significa, tipo, que sentido tem? Assim, se eu não vejo perspectiva no futuro, né, para que a gente vai ficar aqui? Então, eu acho que a gente precisa combater a desesperança, que eu acho que é o que está mais relacionado hoje com o suicídio, é as pessoas não terem perspectiva, né, de achar que terminou ali. E não terminou ali, né, assim, é só um recomeço diferente. Muito bom. E bem-vindo aos recomeços, que pode ser até melhor do que a gente vive hoje. Com certeza. Né? Vamos ter essa esperança. Professor, obrigada mais uma vez, sempre bem-vindo. Obrigada, Edivandro. Eu agradeço. Obrigada a você, claro, que está nos acompanhando. Você pode curtir, comentar, mandar sugestões de temas para a gente trazer aqui no nosso programa. E a gente te espera na próxima. Tchau, tchau.